oração pela família. É de conhecimento de toda a igreja que nós estamos nesse propósito de tratar assuntos referentes à família, né? Eu costumo dizer um jargão que família é um projeto de Deus. E por ser projeto de Deus, que Satanás ataca tanto a família, não é verdade? Por ser projeto de Deus, que Satanás, ele tenta destruir a família. E não se espantem com isso, porque essa é a função do inimigo: matar, roubar e destruir. Ele veio para isso. Essa é a finalidade. Ele tenta dividir, ele tenta setar, ele usa, ele trabalha dia e noite, incansavelmente, para destruir o seu casamento, para destruir a sua família, para destruir o seu lar, para destruir a sua vida, para destruir esse projeto que nasceu do coração de Deus, chamado família. Amados, engana-se quem acha que uma família, digamos assim, perfeita ou saudável, estruturada, é aquela família que não tem problemas, que não tem conflitos. Não, muito pelo contrário. Uma família estruturada e uma família saudável é aquela família que aprende a resolver seus conflitos e problemas em Deus. Essa é uma família estruturada, direcionada por Deus, onde as crises e os problemas vêm, mas não permanecem, mas não derrubam aquela casa, porque ela está alicerçada em Cristo, na rocha que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria: qual a sua escolha? Seria esse: qual a sua escolha? Eu não dei tema, mas se eu fosse dar, seria qual? Nós vamos falar muito sobre escolha. Eu quero convidar a igreja a abrir vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 6. Não precisa ficar de pé. Abra Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o 6. Isso. Quem precisar de ajuda para encontrar, levanta a mão. O obreiro está aí. O obreiro conhece a Bíblia de capa a capa. Ele vai lhe ajudar a encontrar. Tem que manejar bem a palavra, né, Rosângela? Senão não pode ser obreiro. Vamos lá. Alguém não encontrou? Quem não tem Bíblia? Quem não tem? Todos têm? Amém. Não vale do celular não, Bíblia de papel. Bíblia do celular para quando estiver no trabalho, né? Mas a Bíblia de papel é para trazer para a igreja. Todos acharam? Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 6, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Repita comigo: e ficaram ali. Eles não eram dali, eles saíram de onde estavam e ficaram ali. Versículo de número 3: Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e do outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e também de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém? Até aqui. Muito bem. O texto que nós lemos
relata que naqueles dias os filhos de Israel, eles eram julgados pelos juízes, porque naquela época não havia rei, eram os juízes que governavam sobre os filhos de Israel, eram eles que conduziam, que direcionavam aquela nação, amém? E naquela época sobreveio uma grande crise em Judá, uma fome violenta que assolou todo aquele território. E essa crise, essa fome chegou em Belém, onde estava ali Elimeleque e sua família. E eu quero abrir um parêntese para dizer e ressaltar algo muito importante. Preste bem atenção. Da mesma maneira, amados irmãos, que o sol ele brilha para justos e injustos, dias maus e ruins vêm para crentes e não crentes. O próprio Jesus, ele nos ensina a ter bom ânimo, porque as aflições virão. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Amém? Então ele nos orienta, Jesus, ele nos direciona a ter bom ânimo, porque as aflições certamente virão. As crises, os problemas, eles virão. Porém, amados irmãos, o problema não está nas lutas, o problema não está nas crises, o problema não estão nas dificuldades. Não, os problemas não estão aí. O problema está em como eu vou me posicionar diante da dificuldade. O problema está em como eu vou me posicionar diante da crise. Qual será a minha atitude? Quantos estão entendendo? Diga amém. O que eu vou pensar, o que eu vou falar, como eu vou agir, para onde eu irei, o que eu farei, como farei, que atitudes eu vou tomar quando o dia mau chegar. Tem pessoas que abandonam tudo, tem pessoas que largam tudo e vão embora, tem pessoas que deixam tudo e fogem. Elias, com medo de Jezabel, foi para a caverna. Tem pessoas que quando está tudo bem, ela dá glória, ela está na igreja, ela está firme. Vir a tempestade, o dia mau, a dificuldade, a igreja já não presta, o pastor já não serve, já começa a reparar defeito em A, B ou C, tudo já começa. Qual é o seu comportamento? Qual será a sua atitude quando o castelo desmoronar, quando a porta se fechar, quando a coisa ficar difícil? Como você vai se posicionar? Pare e reflita. O texto que nós lemos, ele é revelador. Uma mosca aqui perturbando, misericórdia. Tomei banho, tá, gente? Ele é revelador e ele nos mostra que tudo em nossa vida, escute isso, tudo em nossa vida, todas as nossas decisões, preste bem atenção, principalmente quando essas decisões envolvem a família, tudo em nossa vida deve estar pautado na direção do Senhor. Não devemos nem podemos arriscar sair do lugar. Não devemos nem podemos arriscar fazer escolhas sem estar pautado, sem estar direcionado por Deus. É Ele a nossa luz, é Ele o nosso guia, é Ele.
conseguem entender? Diga amém. E esse texto revela isso. Elimeleque era o sacerdote daquela família. A ele foi outorgado pelo próprio Deus autoridade sobre aquela casa, sobre aquele lar. E homens, prestem bem atenção, muitos acham que autoridade é o poder de mandar e desmandar. Não, nada disso. A maior tarefa de quem tem autoridade é guiar os liderados. Escute isso e grave. A maior tarefa de um sacerdote dentro de casa é guiar a sua família para dentro da arca. Essa é a minha tarefa, essa é a sua tarefa, homem. Mandar e desmandar é autoritarismo, muito diferente de autoridade. Porque quando você exerce a autoridade, você nem precisa mandar, os liderados já fazem. Você só corrige quando precisa ser corrigido. E Elimeleque, ele era o sacerdote daquele lar. Sobre ele estava a autoridade de tomar as decisões. Entenda que nós precisamos ter cuidado nas decisões que nós tomamos. Porque decisões assertivas, pastor Carlos, elas trazem consequências boas. Agora, decisões equivocadas e erradas geram consequências ruins. Por isso que nós precisamos entender que quando o assunto é família, precisamos prestar atenção em cada passo que damos, em cada escolha que fazemos. Porque nós, quando damos um passo errado, quando fazemos escolhas equivocadas, quando o assunto é família, nós não sofremos sozinhos. A família acaba padecendo junto. Quem está do nosso lado acaba sofrendo junto. É por isso que nós temos que prestar atenção nas coisas que estamos fazendo, no posicionamento que estamos tomando diante de Deus e diante da nossa casa, da nossa família. Quantos conseguem entender? Diga amém. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Gálatas no capítulo 6, se eu não me engano, no versículo 7, ele diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. E nós também aprendemos, a irmã Regina estava até orando aqui, e eu me lembrei disso. Nós também aprendemos na escola dominical que a família, ela é um sistema. E quando um membro ele toma uma atitude equivocada, errada, todo o sistema fica prejudicado. Aquele ato errado, equivocado, acaba refletindo em toda a família. E nós precisamos prestar atenção nisso. A Bíblia, ela nos dá vários exemplos disso. Você vai lá em Josué, você vê o exemplo de Acã. Você vê o exemplo também lá em Samuel de Davi, o exemplo de Eli. Pessoas, homens que decidiram mal e pereceram. Pior do que perecer é que junto com eles a família também pagou. A família também pereceu. Olha para o teu irmão do lado aí, olha para ele, olha para ele. Ah, mas olha mesmo. Fala assim para ele assim, ó: cuidado com as suas escolhas. Ah, não fiquei feliz não. Olha para quem está atrás, para quem está na frente. Fala: cuidado com as suas escolhas. Aleluia. Muitas crises e conflitos que nós passamos são consequências
da nossa falta de posicionamento. São consequências da nossa falta de busca incessante. Eu estou falando de busca incessante, sem parar, pela direção do Senhor em nossas vidas. Quantos entendem? Nós falhamos quando agimos, quando compramos, quando decidimos sem pedir o direcionamento de Deus. Falhamos, pecamos, erramos. E às vezes permanecemos naquele erro, preste bem atenção, olhe para mim, permanecemos naquela posição equivocada, naquela decisão equivocada, porque até o presente momento não aconteceu nada. De repente não aconteceu nada no mundo físico, mas já está movendo no mundo espiritual. E nós precisamos ter atenção com isso. Talvez você fale assim: pastor, por que eu tenho que pedir essa direção a Deus? Eu já orei, mas Deus não falou, porque Deus ele fala quando Ele quer, não é quando eu quero ouvir. Deus ele age no tempo dele, não é no meu tempo. E às vezes tomamos a frente de Deus, colocamos a mão onde não é para botar, fazemos o que não é para fazer, decidimos o que não é para decidir, compramos o que não é para comprar, porque não aprendemos a esperar o tempo de Deus. E aí a crise vem. Aí os problemas vêm. As dificuldades começam a aparecer, começam a aflorar. E a gente não entende por quê. Perguntamos, dobramos o joelho e perguntamos: Senhor, por que meu marido não se converte? Qual o seu posicionamento dentro de casa diante do seu marido? Por que o meu filho não se converte? Qual o seu posicionamento dentro de casa diante do seu filho? Qual o seu comportamento? Se vestir como crente, andar como crente, botar a Bíblia debaixo do braço, não garante nada a ninguém. O que garante salvação é vida com Deus, é posicionamento diante de Deus, é andar na direção de Deus, é trilhar o caminho que é Cristo. É isso que leva à salvação sua e da sua casa e da sua família. O dia mau, a crise, chegou em Judá, alcançou Belém, a família de Elimeleque. Nós vemos isso, lemos no texto, no capítulo 1 de Ruth, mas eu tenho certeza que se você ler o livro de Ruth todo, o capítulo 1 inteiro, você não vai ver, você não vai ler Deus mandando Elimeleque sair de Judá. Você não vai ver Deus mandando Elimeleque sair de Judá. Você vai ler que a fome veio, que ele morreu, que os filhos morreram, tudo o que aconteceu, mas você não vai ver Deus falando: ó, sai daqui e vai para Moab, porque não era para sair da posição, era para ficar ali. Não era para sair do lugar. E às vezes nós agimos dessa maneira. Elimeleque simplesmente decidiu, fez uma escolha que aparentemente era boa, porque a fome reinava em Judá. Aparentemente ele pensou na família, não queria ver os seus passando fome, sim ou não? Sim ou não, igreja? Aparentemente a atitude daquele homem era sensata. Ele não queria ver a sua família naquele cenário triste de fome. Só quem já passou fome sabe. Só quem já passou fome sabe. Eu já passei muita fome na minha vida. De acordar de manhã não ter um pão para comer. De
pegar meio quilo de farinha, derramar dentro do copo e colocar café para tomar café. Eu não tinha pão para comer. Eu passei muita necessidade. Eu e minha irmã já ficamos dias. Minha mãe ficou dias cozinhando na lenha porque não tinha dinheiro para comprar gás. Só quem já passou fome sabe. Elimeleque aparentemente estava fazendo o que era certo. Aparentemente ele estava fazendo o que é certo. Mas abre aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Abre aí. Aparentemente ele estava fazendo o que era bom, o que era certo. Abre aí, rapidamente. Provérbios capítulo 14, versículo 12. O que diz lá? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final dá um caminho de quê? Dá um caminho de quê? Amada igreja, entenda algo muito importante que eu vou lhe dizer. Quando você está com Deus, preste atenção, quando você está com Deus, água brota da rocha, amém? Fontes nascem no meio do deserto, porque você está com Deus. Agora, sem Ele, fontes de água se secam. Sem Deus, castelos se desmoronam, fontes se secam. Agora, com Deus, Ele abre caminho no meio do mar. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que não é o lugar que você está que vai fazer a diferença. Repita comigo, não é. Tem que ser com fé, não fica triste não, que o pastor tá pregando aqui com muita fé. Aquilo que Deus colocou no meu coração. Repita comigo, não é o lugar que vai fazer a diferença. É isso aí. É o seu posicionamento diante de Deus. Isso faz total diferença. Elimeleque achou que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Vou tirar minha família desse cenário de fome e vou levar para lá onde tem pão. Quantos aqui falam assim, Deus me trouxe para Portugal, mas aqui está muito difícil, vou voltar para o Brasil. Não volta não. Não volta não. Esse emprego aqui, o patrão está pegando no meu pé, vou sair daqui e vou para outro. Não vai não. Se Deus não mandou sair, não sai. Não sai. Se Deus não mandou ir, não vai. Permaneça onde Deus te colocou e não se preocupe com a fome, porque Ele manda o maná. Não se preocupe com a sede, porque Ele tira a água da rocha. Se Ele te colocou ali, fique ali na posição que o Senhor te colocou. Quantos entendem? Diga amém. Se Deus te colocou em Belém, não vai para Moabe. Amém, igreja? Se Deus te colocou em Belém, não vá para Moabe. Mas pastor, em Moabe eu vou ganhar mais. Fique em Belém. Fique em Belém. Mas pastor, em Moabe tem as Campinas Verdes. No final é fogo, enxofre e destruição. Como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Não seguir pelas aparências. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está por fora, o que parece lindo e belo, mas Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Ló, quando se separou ali de Abraão, Abraão falou assim, escolhe aí para onde você quer ir. O lugar que você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló, olha lá as Campinas do Jordão, tudo verde, aquele gramado lindo, belo. Quando chegou lá, Sodoma e Gomorra, imoralidade. Qual foi o final da história? Juízo.
juízo de Deus sobre a cidade. Ei, olha para mim. Fica onde você está. Se Deus não mandar, não dê um passo à frente. Aleluia. Eu já estou terminando. Escute isso. Por conta da crise, Elimeleque saiu da casa do pão. Para quem não sabe, Belém significa casa do pão. Se você quer aprender, escola dominical, domingo 10 horas da manhã. Belém significa casa do pão. Aí o cidadão sem a direção, que quando a gente não está na direção de Deus, a gente só faz burrada. A gente vai por onde não deve ir, escolhe o que não deve escolher, compra o que não deve comprar, porque está sem direção de Deus. Elimeleque estava em Belém, ali que Deus o colocou, ele e sua família. Belém significa casa do pão. Aí ele sai da casa do pão para procurar pão em Moabe. Entende isso? Se você está no lugar que Deus te colocou, pode vir crise, pode vir problema, pode vir fome, pode vir sede, Ele provê. Se você está no lugar que Deus te colocou, pode soprar o vento, pode vir as pedras, pode vir a tempestade, Ele vai acalmar o mar. O problema não é o lugar, é a posição que você está diante de Deus. Se Deus mandou ficar em Belém, tem crise, não vai para Moabe, fica em Belém, que na crise Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Noé, ele se manteve na posição por 120 anos, pregando, construindo a arca, anunciando, falando. E o final da história qual foi? O dilúvio veio, Noé não fugiu, não questionou, ele não pediu nada, tudo partiu de Deus. Noé, eu te conheço, sei que você é reto, então constrói uma arca, porque veio o dilúvio. Mas você que está posicionado, você que está no lugar, você que crê em mim, você que é fiel, você que santifica, não vai sofrer o dano do dilúvio. Eu vou salvar você e vou salvar também a tua família. Até Ló, que olhou as campinas do Jordão, quando o juízo veio, Deus salvou Ló e suas filhas. Era para a mulher ser salva também, mas olhou para trás. Deus não se agrada de quem olha para trás. Tem que olhar para frente, para o alvo, que é Cristo. Mas Ló foi salvo e a sua família também. Sabe por quê? Não foi por causa de Ló, não. Ló foi salvo por causa do posicionamento de um familiar, por causa do posicionamento de um ente querido. Sabe quem era o ente querido? Sabe quem era o familiar? Abraão. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você se posicionar, não importa se o parente não quer, Deus vai lá e faz a obra. Ele faz porque Ele é Deus. Mesmo que o familiar não mereça ou não queira, Deus vai lá e faz. Tem esse negócio, ele não quer, Deus faz querer. Deus trata, Deus é ótimo em fazer isso. Nem que Ele tenha que botar na roda, amassar, tirar pauzinho, tirar pedrinha, nem que Ele tenha que jogar água, amassar o barro, mas faz Ele querer. É assim que Deus trabalha. Elimeleque deixou Belém para ir para Moabe. Aleluia. Morreu Elimeleque e morreu seus 2 filhos. Noemi ficou só. Eu vou te dizer mais. Não está escrito, mas eu acredito nisso com toda certeza. Se Noemi ficasse em Moabe, ela morreria também. Se Noemi ficasse em Moabe, ela morreria também, porque não era para ela estar ali, o lugar dela era em Belém. E Noemi só não morreu porque ouviu a voz de Deus e voltou para Belém. Se você saiu da posição, ouça a voz do Senhor e volte para o lugar onde Deus te colocou.
Se posiciona. Não deixa a crise tirar você do lugar. Não deixa. Não deixa a crise mover você do lugar. Fica onde Deus te colocou. Fica de pé em nome de Jesus. Ei, olha para mim. É o seu posicionamento. É o seu posicionamento que vai mover a mão de